A gente terá a oportunidade de conversar com o próprio a partir de agora. Nosso convidado neste momento é Pablo Marçal, que já está conosco ao vivo aqui no All News, para que a gente possa entender um pouco a presença dele ontem lá no Conselho de Ética, durante essa votação do relatório, e até mesmo as intenções políticas de Pablo Marçal, esse influenciador digital, comunicador, com milhões de seguidores nas redes sociais. Acho que ele já está à disposição conosco aqui ao vivo para conversar com o público do UOL. Olá, Pablo Marçal, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Fabiola, Josias, Sakamoto e a Raquel. Bom dia a todo mundo que está assistindo ao UOL. O que o senhor foi fazer ontem lá na Comissão de Ética? Eu fui convidado pelos bolsonaristas para assistir a passada de pano na rachadinha ontem que o Guilherme Boulos produziu como relator. Fui respeitosamente, só que eles falaram que fazia tempo que não tinha um apelo popular, né? Tinha muita gente lá dentro ontem. Mas fui verdadeiramente ali para acompanhar e colocar uma certa pressão como cidadão, porque tem prova, saiu da boca do próprio Guilherme Boulos, que tinha a prova da rachadinha, mas que foi da legislatura anterior. E aí ontem foi institucionalizado, agora é autorizado a rachadinha que, segundo muitos ali que eu vi nos corredores, aquilo ali é uma situação normal, né? E o medo de caçar alguém por rachadinha é rachar um buraco dentro do Congresso Nacional e enfiar lá centenas de deputados com cassação de mandato. Então, assim, eu fui de verdade, não estava na minha pauta. Eu tive muitos encontros com muitos parlamentares e com muitos estrategistas políticos e presidentes de partido. Eu fui lá Então, para até estão encontrar com. falando, né, Pablo, por exemplo, que isso já foi, de certa maneira, um ato de pré-campanha, né? Porque o Boulos, caso o senhor realmente seja candidato, o Boulos vai ser um dos seus adversários, né? Nessa disputa em São Paulo. Foi um ato de campanha aí nessa comissão ontem? Na verdade, foi do Boulos, porque eu não tinha direito ao microfone. Eu fui eleito deputado federal e acabei sendo saqueado. Aí você já passou, já ressignifiquei. Só quero deixar isso claro para a população de São Paulo, que eu recebi 250 mil votos, 243 mil, na verdade. E para deputado federal, fomos eleitos, ganhamos, perdemos, e a conversa eu vou vingar esses votos. Ontem foi um grande dia para mim, sentado ali com os deputados. Eu pude ter o meu dia de deputado, né? Mas eu não tive acesso ao microfone. O Boulos, não provoquei ele, não é do meu estilo fazer isso, mas ele me provocou. Ele que está preocupado comigo, ele que falou, né, pejorativamente sobre mim, me qualificando de uma profissão que eu não exerço, me chamando de picareta, que é o modus operandi, né, do estilo dele. Só que ele caiu numa besteira, né? Porque o maior corte produzido do TikTok de ontem para hoje não foi a briga do Nicolas com o Janones, foi dele me chamando disso. Ou seja, ele ajudou o eleitorado a descobrir que eu estou na disputa e ninguém sabe ainda que eu estou Quem? disputando. E quem te Mas foi emprestou ele que aquele broche? fez Quem isso. te emprestou aquele broche? Porque o senhor estava com broche de deputado, Não, né? não foi emprestado, não. Foi uma homenagem do deputado federal. E não foi emprestado, não, foi dado. Por quem? Para que eu preciso falar? Poxa vida, mas o senhor não quer ser candidato? Tem que ter a transparência aqui com os Tem eleitores. total transparência. Eu descobri que não podia andar, retirei imediatamente. Agora eu vou pegar meu broche de prefeito. Mas não precisa comprometer as pessoas. Mas na hora que esse deputado me entregou, se já tira um pouco da curiosidade, da ansiedade aí com a informação, ele falou assim: ó, o povo te elegeu e alguém te roubou. E aí eu acho que falta de malícia dele, acho que ele não sabia que não podia usar também. Na hora que o jornalista me parou, ele falou: você sabe que não pode usar? Eu falei: não. Fui e tirei imediatamente. Não usei ele para entrar em lugar nenhum. Quem me levou dentro do plenário, inclusive me honrou lá, foi um deputado do PMDB do Rio de Janeiro. E dentro da Câmara eu entrei com o meu próprio documento de RG, né? Pré-candidato, bom dia. O senhor acha que, falando agora, aproveitando que o senhor falou do Guilherme Boulos, o senhor acha que é capaz de ir ao segundo turno da eleição de São Paulo, disputando com o Boulos, a prefeitura? O senhor acha que é capaz de deixar o prefeito Ricardo Nunes para trás e ir ao segundo turno? Na verdade, o Nunes ele vai perder pressão sozinho, né? Ele usou uma frase lá na Marcha para Jesus, que ele foi até um pouco desconcertado lá, mas ele acabou indo. Ele falou que eu vou desidratar. Primeiro, respondendo o que a Fabiola falou, se eu vou continuar com a campanha, eu vou vencer essa eleição.
2025, o Pablo Marçal vai ser prefeito de São Paulo, tá? Foi um pouco assustador ontem, já vou na sua pergunta, Sakamoto. Ontem eu fiquei no Congresso, tive no Senado ali, na Câmara dos Deputados, e eu ficava ouvindo todo mundo falando assim, mas não é possível, esse cara é o novo Bolsonaro, porque eu tirei, sei lá, milhares de fotos, e todo mundo quer estar perto. As pessoas sabem que eu não sou um cara de brincadeira. Tudo que eu me propus a fazer até agora, eu fui até o final. Quando garfaram a minha candidatura para presidente da República, a convenção do PROS declarou às 10 da manhã que eu era candidato oficial, às 19 a Justiça derrubou a convenção, trocou o partido todinho e falou, uma vergonhagem. Eu insisti, não estava nos meus planos ser deputado federal, fui lá, virei a campanha para deputado, venci, tomaram. Agora, depois de ter aprendido tudo isso, eu estou com um aparato jurídico diferente, eu estou com pessoas diferentes, eu não estou fazendo mais nada sozinho. Agora, o Nunes, ele parece ser uma boa pessoa. Eu estou ouvindo algumas coisas dele, inclusive falei com ele no WhatsApp, eu acho ele um cara gente boa, não vejo nada demais, mas ele não vai conseguir não, cara, porque ele não tem pujança. O tônus vital dele não é de um governante da cidade mais importante do hemisfério sul. É assim, pode parecer uma loucura, Sakamoto, a gente vai conversar muito ainda, mas eu não consigo ver segundo turno em São Paulo, com essa entrada aí minha, com a saída possível de algumas pessoas que eu já estou sabendo. Eu acho difícil ter segundo turno. O povo de São Paulo, cara, é um povo rápido. É um povo que não gosta de conversinha. Então eu vou direto no ponto. Vou deixar todos os meus negócios para tocar essa cidade. E ontem ele até produziu uma fake news bem típico dessa turma, que o próprio Guilherme falou, né? Estão falando que você vai vender sua candidatura. Primeiro, ninguém tem esse dinheiro para comprar. Então, se não tem o dinheiro, como é que vai comprar? Não estou aqui pelo poder, não estou aqui por causa de grana. Isso a Agora, gente... Marçal, pela Só, lógica, só pela terminar, lógica, você já entra. Então, é, quando você fala, eu sei que você vai falar de lógica, ontem o Guilherme enterrou a candidatura dele, porque todo mundo vai saber que ele é a favor da rachadinha. Inclusive, o governo mandou mal demais em colocar o Guilherme como relator. Eu acho que não faz sentido nenhum ter exposto o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e ficou feio para ele, porque com a boca dele, o Brasil inteiro está sabendo, e o próprio Nunes vai usar isso para dar uma pancadaria nele. Desculpa, Josias, pode perguntar. não, pela lógica, você e o Ricardo Nunes disputarão um eleitorado semelhante. Vocês dois reivindicam o apoio, têm a simpatia do Bolsonaro e reivindicam o apoio do Bolsonaro. E, evidentemente, de novo, pela lógica, o eleitorado do Boulos não migrará para Pablo Marçal ou para Ricardo Nunes. Então, presumivelmente, haveria segundo turno com com o Boulos de um lado, Ricardo Nunes, ou, se você cresce na preferência do eleitorado, com você. Da onde você tira essa impressão segundo a qual não haverá segundo turno? Porque a lógica indica que haverá um segundo turno com um personagem do espectro ideológico do Guilherme Boulos, do petismo e tal, e um outro personagem com uma aura mais conservadora. Não lhe parece isso? Tá. Por que não vai ter o segundo turno? Isso eu vou te falar faltando 121 dias, eu acho, para a eleição. Acho que é 17 semanas. Algumas coisas vão mudar agora nas próximas 4 semanas. Eu só corrigi uma impressão sua que está errada e da mídia inteira. Eu não fui buscar apoio do Bolsonaro. Eu não pedi nada para ele. Eu conheço o capitão, ele não gosta que as pessoas peçam nada para ele. Ele é um cara que tem repulsa disso. Eu não fui fazer nenhum pedido. Saí de lá com a cabeça erguida de quem almocei com ele, a gente deve ter passado ali umas 2 horas juntos. Eu jamais, nunca que eu fui lá para pedir apoio dele, zero. Inclusive, não fui pedir a medalha, ele que me deu a medalha, eu fiquei muito honrado. Agora, eu fui pedir conselho, porque no cenário, quando o presidente Bolsonaro entrou na disputa, os institutos de pesquisa falaram, pela lógica, que é a mesma expressão que você está usando, o teto do Bolsonaro é 7%. Ele foi lá e aí ele foi um verdadeiro sem teto, né? Foi quebrando esse teto do instituto de pesquisa. Datafolha me liga e pergunta para mim, o que você acha da pesquisa que foi feita? Não, Folha de São Paulo que me ligou, da pesquisa que foi feita falando que seu teto é 15. Eu falei assim, você está usando qual método para isso? A lógica é o seguinte, depende demais do método que a pessoa usa.
Eu perguntei, há 2 dias atrás você tinha um método aí prevendo que eu ia entrar e ter 10,4% na pesquisa? Não. Você está usando análise preditiva, você está usando hipótese e tal. Eu vou te explicar o seguinte. Eu não cheguei ainda, eu vou agora contar para o povo que eu estou na disputa. Só que o Boulos adiantou o negócio. O que é a minha visão, tá, ô Josias? Com muito respeito. Eu não fui atrás do apoio do Bolsonaro. A linha ideológica do Bolsonaro é contraditória à do Nunes. Nunes apoia, tem um partido amarrado com o PT. O Nunes é um cara que está querendo se desvincular do Bolsonaro. Ontem eu vi uma senhora na periferia, eu recebi esse vídeo, inclusive eu vou postar ele no Pablo Marcal no Instagram. Uma senhora falou assim, Nunes, não é muito contraditório você apoiar até o apoio do Bolsonaro, que fez o que fez como presidente? O Nunes desespera. Não, eu que sou o prefeito. Ou seja, minha avaliação pessoal, não vou falar nada que o Bolsonaro falou para mim. O Bolsonaro é muito pesado para o Nunes. Então, agora, o que eu descobri ontem, Josias, no Congresso Nacional, é que todo mundo de direita falou o seguinte, cara, nós vamos pedir autorização para te apoiar independente do que o partido falar. Ou Marçal, seja, nós estamos com a dificuldadezinha. A ideologia não bate. Antes de Pablo entrar, uma coisa é ser anti-Boulos. Qual que é o interesse dessa política velha? Formar a polarização para esquecer os outros candidatos. Só que eu cheguei e o negócio vai ficar um pouquinho diferente agora. Marçal, você saiu do encontro com Jair Bolsonaro dizendo que ele não apoiaria Ricardo Nunes. E aí, na sequência, Onde eu Jair disse? Eu não falei que ele disse. É o seguinte. Mas Porque tem uma vírgula. Pode, claro. posso ter minha pergunta? Não, E deixa aí, só ela concluir a pergunta. Na sequência, ele saiu da conversa com você, depois das suas declarações, e deu entrevistas dizendo que sim, ele apoiaria Ricardo Nunes. Por que você saiu da conversa com Qual a ele? condição, né? Então, aí tem um detalhe. Eu não falei da fala dele, eu falei o que é a minha visão. Conhecendo ele pessoalmente, é diferente, e sustento o que eu falei. É porque assim, ó, vou te explicar aqui, vou tirar a vírgula para você entender. Nunca vou falar em nome dele. Eu não sou assessor dele e não vou falar por ele. Eu falei o que eu penso, por conta da ideologia. Interessante é que o povo não está alinhado com o Nunes no cenário onde eu entro. Ponto. Agora, o Bolsonaro deixou claro e sempre deixa a granada na mão do Nunes. Existe uma granada na mão do Nunes. Mas ele falou alguma coisa para você que te desse essa impressão? Porque O que ele falou para mim, Raquel, com todo respeito, o que ele falou para mim, nem minha esposa vai tirar de mim. Então, não precisa perguntar, eu não vou falar do que ele falou. Ele me deu 3 conselhos, eu já segui o primeiro e vou seguir mais 2. Então, eu vou te explicar o que o Bolsonaro fez. Ele pôs uma granada sem pino na mão do Nunes. Se o Nunes deixar cair, vai explodir e vai acabar. Se o Nunes segurar, ele vai viver na tensão, porque ele vai ficar nesse jogo, porque o Bolsonaro é pesado para ele. Bolsonaro é pesado pela linha ideológica dele, os dois não combinam, é frequência diferente. Eu já conversei com todos os pré-candidatos, menos com o Boulos. Conversei de ir atrás, trocar ideia. A política, para mim, tem que ter diálogo. Então, assim, eu vou explicar de novo. Quando o Bolsonaro fala que está apoiando, o PL está apoiando o Bolsonaro, ele fala, mas tem uma granada. A granada é quem? O homem da granada é o Coronel Melo. Ou seja, o Ricardo não quer, só que o Ricardo desesperou. Eu estou vendo vocês na mídia falando assim, Bolsonaro Aceitaria? está E usando você aceitaria ele como seu vice? Você aceitaria? O Não coronel? aceitaria porque não faz sentido. Não faz sentido. Eu não fui buscar apoio do Bolsonaro. Eu queria que vocês ouvissem da minha boca e pudessem repetir isso com clareza. Não fui atrás de apoio do Bolsonaro. Eu fui ter um encontro de alguém que eu respeito. Fui lá pedir conselho para ele. Eu estou falando verdadeiramente. Eu não estou usando isso. Diga, Sakamoto. Marcelo, desculpa te interromper. Tudo bem, você não foi buscar o apoio do Bolsonaro, assim. É claro, você foi lá ouvir, como você fala, você foi ouvir conselhos, buscar a sabedoria do Bolsonaro. Agora, e é claro que eu não estou perguntando o que o Bolsonaro disse, mas o fato é que, aos olhos de quem está observando do lado de fora, né, esse encontro teve um ganha-ganha para você e para o Bolsonaro. Por um lado, você se mostrou uma pessoa que faz uma articulação, que conversa, que é recebido pelo ex-presidente da República, né, e tem nele e que ele vê em você uma pessoa que merece ter um apoio, ter ser conversado, ser dialogado. E mas por outro lado, o Bolsonaro também ganhou porque acabou utilizando o fator Pablo Marçal para pressionar Ricardo Nunes, não?
E sabe o que que eu penso, Sakamoto? Se der certo e eles continuarem juntos, é muito bom para mim. Por quê? O peso do Bolsonaro na campanha do Nunes atrapalha o Nunes no discurso dele. É assim, ali é um negócio que dificilmente vai sintonizar a frequência. Ontem no parlamento, o Sakamoto, eu percebi um negócio e até amadureci lá. O Salão Verde parece a escolinha do professor Raimundo, né? A briga dos deputados ali, realmente parece uma quinta série aquilo. Mas aquilo é uma representação do povo, o povo precisa amadurecer e mudar a mentalidade. Aí você vai ali para o salão, para o tapete azul, no Senado, ali parece uma empresa que é tipo bingo. Ali ninguém briga, ali tem que ter a cartela, tem que bingar. Aí eu fiquei olhando para aquela discussão e falei assim, ó, a partir de hoje eu vou me comportar diferente com a política. Eu sentei com o Caiado, sentei com a CM Neto, jantei com eles, inclusive com o Rueda, encontrei com o Marconi Perillo, que é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, o Caiado, eu tenho amizade com ele. Eu sou bem articulado politicamente há muitos anos. Devo ter acesso, sim, do meu WhatsApp pessoal com deputado, mais de 300 deputados ali, e eu vou chamando. E ontem todo mundo ficou impressionado, porque eu vou andando e ligo, as pessoas param Então a dá a pauta. entender, né, Pablo? Você tá completamente mergulhado na política, é isso que a gente está entendendo. O teu objetivo é realmente ser candidato, o senhor quer ser candidato à prefeitura e quer ser o prefeito de São Paulo. Dá a entender. Não, O que causa... eu sou o prefeito de São Paulo 2025. Eu não entro em coisa para brincar. É bom porque quando a gente entrevista um coach, ele tem todo esse discurso forte. Eu sou o prefeito. O senhor tem que passar por eleição ainda. Calma, né? Não, deixa eu só pedir um favor para vocês também. Vocês podem me chamar sempre, eu vou dar respostas para vocês. Estou atendendo, inclusive, pessoalmente os jornalistas. Eu não sou coach. Eu não atendo por essa qualificação. Como é que você prefere ser chamado, Pablo? Não, não é prefere. Só pode me chamar de Marçal. Eu sou escritor, eu já publiquei mais de 60 livros. Eu sou empresário, eu tenho mais de 40 empresas. Eu estou investindo em mais de 120 startups. Meu cargo na minha holding, na minha family office, que toca as minhas empresas, é de CVO. Não precisa falar porque vai ter que ficar explicando. Mas pode me chamar de investidor. Sou investidor profissional. Agora, como empresário investidor, até tem perguntas aqui da nossa audiência, eu acho super importante a gente trocar nesse lugar, né? O senhor está sendo investigado por cometer fake news, inclusive, em relação ao caso do Rio Grande do Sul. Tem uma pergunta da nossa audiência, que mandou aqui, inclusive, que é do Saulo, o nome dele, Saulo Cruz. Marçal, por que você cometeu fake news numa tragédia tão grave como a do Rio Grande do Sul? Qual que é a fake news que eu não estou sabendo? As fake news que o senhor está sendo alvo de investigação, inclusive, não é? A questão da multa para os caminhões que estavam levando doações, a questão também relacionada ao... Oi? Desculpa, você pode terminar. Não, são os fatos que foram divulgados ali, dentro das suas redes, vídeos e tudo mais, que foram alvo da investigação da Polícia Federal, não é isso? Ah, tá. A investigação sempre é muito bom. E no final vai falar, não houve nada. É o seguinte, eu sou um dos brasileiros que foi mais rápido a ajudar o Rio Grande do Sul. A gente mandou para lá 144 carretas até anteontem, que eu vi no relatório. Isso dá mais de 3 milhões de quilos de suprimento lá para o Sul. Abri 10 centros de distribuição ali para ajudar as 350 cidades assoladas. Trouxe coisa dos Estados Unidos, de Portugal, inclusive a Força Aérea Brasileira me ajudou. Agradeço aí a disposição e o próprio brigadeiro ter me respondido. Das 144 carretas, 2 elas foram paradas. E eu fui para a internet, que eu sou assistido por 56 milhões de pessoas todos os meses só nesse canal aqui. Se vocês quiserem ver, eu posto o print para vocês verem, né? São 56 milhões de contas únicas conectadas nesse aparelho celular. Acho que é um problema no Brasil hoje. Eu trouxe, o governador de Santa Catarina, com o seu representante da Defesa Civil, certificou isso. O SBT fez a reportagem e certificou isso. Eu fui lá e mostrei o vídeo do meu caminhão sendo parado. Então, assim, o que é fake news? É vocês falarem que é fake news ou isso que tem acontecido agora? O ministro de Estado, que quer ser governador do Rio Grande do Sul, ficou enciumado com a minha presença lá, incomodei muita gente. Mas eu não fiz isso por causa de politicagem, nada disso. Eu fui ajudar, porque na hora que eu descobri, com poucas horas que tinha cidade debaixo d'água, eu fui lá, inclusive, salvei gente, fiquei lá a madrugada inteira na canoa, ali dentro, em Canoas, dentro
o Matias Velho. Fiquei a madrugada inteira. O cara que estava comigo no barco, ele pegou leptospirose, a gente estava no mesmo barco, e ele foi parar no hospital, sangue nas fezes, ele teve um problema muito forte lá, fiquei preocupado, inclusive. Fui diversas vezes, deixei as minhas aeronaves à disposição, só um helicóptero meu transportava 2 toneladas de alimento todo dia para Eldorado, Guaíba. A gente está lá, o maior CD nosso em Novo Hamburgo. Eu quero agradecer a prefeitura de lá, que assim, a gente parou Essa o parte dos trânsito. helicópteros também, Isso. né, Marçal? Essa parte dos helicópteros, né, que tem até várias agências de checagem fizeram as checagens de algumas falas, né? Tem uma fala falando que somente o empresário levou mais helicópteros do que a Força Aérea Brasileira, e isso também No dia que eu foi falei, comprovado de não, que não foi verdade, né? não, mas a agência é só me ligar, ué. A Helisul, que é uma empresa que mandou as aeronaves para lá, mandou mais de 15 aeronaves. A Força Aérea até nessa data não tinha mandado nenhuma. É assim, ó, o Brasil ele está um pouquinho complicado com essa censura, essa liberdade de expressão. Eu não sei por que o governo tem preocupação com isso. Ontem um deputado do PT me chamou de ladrão, eu olhei para ele, eu senti compaixão, porque ele nem sabia quem eu era, mas alguém mandou mensagem, acho que o Boulos estava lá, vocês têm que vir aqui para tumultuar. E aí ele chegou, foi lá, pôs o dedo na minha cara, me chamou, eu olhei e falei, cara, é só uma pessoa que precisa de compaixão, entender ele, coitado. Falar que eu fiz fake news é interessante. Agora eu faço um desafio, Fabíola, para vocês todos aqui, quem fez a pergunta, o Saulo, obrigado pela pergunta. Eu desafio quem pessoalmente ajudou mais do que o nosso grupo. Eu não ajudei sozinho, nós criamos um movimento chamado DENASF, para não ficar vinculando a minha imagem, criou um movimento chamado Deus Não Abandona Seus Filhos, e tudo o que precisaram lá a gente viu. Inclusive, quero mandar um recado para os meus irmãos do Sul, vou mandar alguns milhões agora e vou pessoalmente ajudar na reconstrução, que é a fase 2, né? Já passou 32 dias do alagamento. Nesse inquérito da Polícia Federal, que foi aberto a pedido do ministro Pimenta, né, que era Sim. secretário da Comunicação Social do Planalto, você já foi chamado para depor? Já prestou esclarecimentos à polícia? Não fui chamado, até onde eu fiquei sabendo, Josias, o advogado-geral da União entrou numa ação contra mim pedindo, né, para eu meio que falar que eu estava mentindo, sendo que é comprovado, e a única coisa que eu vou fazer é até pegar um corte dessa entrevista e já mandar para eles. O juiz que pegou deu inépcia na ação, porque ele entrou com os argumentos errados e o vídeo que ele postou foi de corte dos outros, não estava nas minhas redes. Então, assim, não foi uma... Eles não foram muito bem sucedidos. Agora, o Estado aparelhado usa a Polícia Federal para tudo. Na campanha eleitoral, mandaram a Polícia Federal aqui um ano depois, em 2000, só um pouquinho, e mandaram a Polícia Federal aqui, falando que eu fiz lavagem de dinheiro na questão eleitoral. Eu dei muita risada, né? Porque usar a Polícia Federal para amedrontar pessoas que você sabe que tem uma capacidade política eminente aí de crescimento, eu usei meu próprio dinheiro. Aí eles estão falando que eu fiz lavagem de dinheiro, o dinheiro é meu, eu doei meu dinheiro para a campanha, aluguei as minhas próprias aeronaves, os próprios carros, fiz o que precisa ser feito ao invés de locar dos outros. Eu tenho frota de carros blindado, eu faço as minhas próprias coisas. Agora, aprendi uma coisa nesse episódio, né, me blindando, eu não vou pôr R$1 de dinheiro meu na campanha desse ano. Então, o jeito deles pegarem, eu estou aprendendo bastante. Teve ministro que foi me perseguir nos Estados Unidos, né? Derrubaram conta minha no maior banco de investimento no mundo, sem nenhuma explicação. E aí eu usei meu network e vi pedir de ministro de Estado do Brasil. Eu falei, não é possível que esses caras estão fazendo isso. Você está dando um monte de informação aí que a gente precisa esclarecer melhor. Que ação, que decisão de inépcia foi essa que foi dada em relação do AGU. A AGU entrou contra mim. Por qual juiz, em que momento e que pedido é esse, de que ministro nos Estados Unidos? Por favor, detalhe melhor. Tá, eu não vou entrar nisso porque eu não quero guerra com eles. Sobre processo, eu tenho um corpo jurídico, eu me comprometo a mandar para vocês para responder isso. Eu não entro nesses detalhes aí, A gente tem um grupo hoje que vale alguns bilhões, eu não faço nem ideia do número de processo, quem é juiz, eu nem acompanho. As ações ficam soltas. Não tem problema, você pode ficar. Eu te dou acesso. Que juiz deu inépcia para a ação movida? Eu te dou o número do advogado. Eu estou te falando o seguinte, eu poderia aqui ser um nerd e ter todos os números, até do número do processo. Eu te dou o número do meu advogado, que lidera isso aí, ele te passa. Tá? E qual ministro
foi esse que te perseguiu nos Estados Unidos? Que episódio foi esse? Foi no ano passado, agora o ministro está bem claro, ele, né, falou que ia perseguir todo mundo, inclusive o prejuízo que eu tomei em apoiar o Bolsonaro em 2022 não cessa até hoje, não cessa até hoje. Isso aqui que eu te contei foi uma pequena parte. Eu do que não choro na internet pedindo ajuda para ninguém. Está se referindo ao Esse- Alexandre de Moraes, é isso? não é o Alexandre, não, ministro de Estado. É porque solto dessa forma fica uma acusação vaga. Que ministro? Acusação para quem? Acusação para quem? Todo mundo sabe. Agora, por que eu vou falar o nome? Para vocês baterem uma headline no jornal, para ter mais clickbait, e aí depois o ministro fica com raiva de Não, mim, né? não, para esclarecer a população. Você não. A população está clara, ela já que pretende entende e votar em sabe, e você. sabe. Não, eu prefiro não arrumar confusão com quadrilha. É um negócio que se você continuar mexendo, daqui uns dias eu não posso nem te dar entrevista porque eles vão me matar, então deixa eu ficar na minha, só para saber o que aconteceu. Mas foi muito mais coisa. Eu queria, Raquel, olhando aí nos seus olhos, que eu consigo te ver aqui, acho que você deve estar na sua casa, no escritório, eu queria te responder ao fulano, mas eu percebi que se política não tiver ponderância, você vai ter problema. Eu fui em 2022 com a cara e com a coragem, queria ganhar o mundo, rodei 62 mil quilômetros para ser presidente da República, e eu lembro assim, que aprendizado. Então, eu te contei isso, mas eu me reservo o direito de preservar a pessoa também, né? Porque nós vamos Senhor, entrar numa guerra nova. Passou um ano, o inquérito Marçal, agora o senhor está falando Marçal, sobre ponderância, né, que o senhor falou, né? Ponderação, que o senhor está falando que é preciso ponderação para entrar na política. O senhor está aí, é um pré-candidato à prefeitura, como o senhor falou, vai seguir adiante. Recentemente, quando teve o episódio do show da Madonna, o senhor fez um vídeo até fazendo a comparação, saiu no Instagram, nas suas redes, né? Fazendo a comparação lá com a questão que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. E aí o senhor falou que aquilo lá era um ritual satânico, né? O show da Madonna. É esse o conteúdo que nós vamos acompanhar na sua candidatura aqui à Prefeitura de São Paulo? Você se arrepende de ter falado isso? Ou acha mesmo que o show da Madonna é um ritual satânico? Quem tem um mínimo de compreensão espiritual não precisa nem de eu nem responder. Agora, eu não estava falando de campanha eleitoral ali, eu não era pré-candidato ali, e eu estou falando de um show. Eu já produzi muitos shows, inclusive, fui promotor também. Agora, eu sou um pouquinho aguçado no mundo espiritual, eu conheço o que é um ritual, eu estudei teologia também. E assim, não falei para ser pejorativo, eu falei para mandar um recado. E realmente ali aconteceu isso, mas isso tem nada a ver com a corrida eleitoral. Eu quero continuar sendo um cidadão brasileiro livre para falar o que eu penso. E assim, não arrependo em absolutamente nada. E assim, eu não quero também que todo mundo, Fabiola, acredite em mim no que eu estou falando. Eu não quero que todo mundo concorde comigo. Agora, você trouxe um assunto que eu não falei em corrida eleitoral, eu vou continuar falando o que eu penso. E, inclusive, um homem, você não consegue separar ele da sua ideologia, né? Um homem ou uma mulher. Então, assim, eu de verdade, eu tive a percepção disso, falei, e se incomodou. Caiu a ligação com ele? Parece, né? Caiu a ligação com ele, Luísa? Caiu a ligação com ele. A gente vai tentar, porque era um momento Fabi, delicado ali, ele falando sobre o ritual satânico, né? Ele fez um deixa vídeo eu muito forte falando a aproveitar. respeito disso nas redes sociais, quando estava rolando o show da Madonna, inclusive, né? E aí agora ele fez questão de falar, não, eu ainda não era pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, porque isso é um pouco complicado, né? Fala o que você ia falar, Raquel. Eu vou aproveitar para trazer informações complementares. O Pablo Marçal disse que um juiz julgou inepta a ação contra ele que a AGU move por fake news no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui apurando, junto à Advocacia Geral da União, o que ocorreu, e eles estão me dizendo que não procede, não é exatamente isso. O que ocorreu foi o pedido do juiz para que a União apresente informações complementares para aí sim apreciar o pedido de liminar. Ainda está no prazo e a União, ele ainda está sendo processado pela União em ação própria de pedido de direito de resposta. Então, a ação não foi considerada inepta. Essa informação não está
precisa. O que ocorreu foi um pedido do juiz para que a União apresente informações complementares para aí Ele sim deu 15 dias, saiu no Globo. apresentar. Ele deu 15 dias para ele trazer isso. É o seguinte, fala. Pablo, o seu Só celular tá responder. virado. Tenta mudar a sua imagem tá virada aí pra gente. Desvira. Virou? Aí, virou, ficou boa. Vamos lá. É por isso que eu te falei para pegar o telefone do advogado, Raquel, que é o Tássio Renan, que ele te fala o que é. Eu ouvi falar isso no corredor lá na empresa. Me mandaram também um link do Globo falando que o juiz deu 15 dias, né, para eles complementarem e tal. Se foi inepto ou não, o que interessa é o seguinte: o recado que eu tenho para o governo federal: para de gastar o dinheiro público para entrar com a ação judicial, é só mandar um texto. Se ele for real, eu posto aqui na minha rede social. Não precisa demorar desse tanto. O fato aconteceu já tem 32 dias e eles estão até agora, porque eles erraram na inicial, por isso que o juiz deu 15 dias. E eu não estou falando aqui para desvalorizar o advogado-geral da União. Se quiser, assim como o brigadeiro das Forças Armadas aí, ele foi atrás de mim, mandou recado e a gente conseguiu comunicação. E eu parabenizo ele pela nobreza aí, pela agilidade. O AGU também pode me ligar. Se for real o que ele está pedindo, eu não tenho problema nenhum em fazer e contribuir. De maneira nenhuma eu estava desvalorizando o governo federal. De maneira nenhuma. O que me incomodou lá no Sul, nos primeiros dias, e depois eu vi, está de parabéns às Forças Armadas e todas as forças, vi que o governo foi lá ajudar e tudo. Nos primeiros dias eu não vi ninguém botando o pé na água. Então, isso nem é discussão para hoje, né? É coisa requentada de 30 dias. Eu acho que não tem nem necessidade da gente tocar. Inclusive, estou aberto. Se é falar, não precisa usar instrumento judicial, porque o judiciário hoje está abarrotado de processo inútil, de gente que fica lá enchendo o saco. Então, se quiser, pode vir falar direto comigo que eu posso. Eu queria só que ele concluísse. Só esclarecer um pouquinho. É que meu objetivo sempre aqui é esclarecer quem está assistindo o All News e dar a informação correta. Então, a ação ainda não foi julgada inepta, como você estava falando. O que aconteceu foi que o juiz pediu informações adicionais, certo? E para a União, Brilhante, para Raquel. aí esclarecer o pedido de liminar. É só isso que a gente precisa. Obrigado. Tá bom. Obrigado por você esclarecer. E deixando claro também, eu tinha te pedido, se você quisesse pegar a informação, você poderia falar com o advogado. Porque, apesar de eu também ser jurista, eu não consigo acompanhar. A gente tem um grupo empresarial muito grande, eu não consigo nem saber o que está acontecendo nessas coisas. Tem vários casos jurídicos, né? Até inclusive isso. Normal. Agora eu queria só voltar, quando caiu a sua ligação, o senhor estava falando sobre a questão do ritual satânico, que o senhor falou que o show da Madonna era um ritual satânico. O senhor estava explicando isso, por que o senhor considera que seja. O senhor se arrepende dessa fala? E aí quando eu fiz a pergunta, o senhor até falou assim, eu não era pré-candidato. Agora, como um pré-candidato oficial, o senhor vai mudar um pouco a sua postura nas redes sociais, por exemplo? Claro. Acho que todo mundo precisa amadurecer, né? Se você, por exemplo, eu não tenho ainda nenhuma empresa minha listada na Bolsa, porque eu gosto de falar o que eu penso. E aí vários sócios estão programando para listar algumas empresas nossas na Bolsa, e é um percurso de alguns anos para fazer isso. E aí o maior problema que a gente tem nas reuniões é, mas Marçal, você vai mudar? Aí cara, não é grana que me move, né? Agora tem que amadurecer. Se eu quero ser o maior servidor público e serei em 2025, eu preciso de amadurecer minha postura. Claro, eu percebi que o presidente da República ele perdeu a eleição, na última eleição para presidente, justamente porque ele queria emplacar a mesma estratégia que ele usou para chegar. E eu falei isso para ele. Eu falei, aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Então, assim, não só estou disposto, mas também como já mudei minha postura. Muita gente está com medo na política, né? Grandes grupos, eu tenho os maiores empresários de São Paulo, então assim, mas o Marçal é sério mesmo? Aí as pessoas começam a chegar na internet, né? Só no TikTok, pra você ter uma noção, eu nem uso o TikTok, mas eu tenho, pode checar aí, eu tenho acho que 3,5 bilhões de marcações no TikTok. Eu tenho muito conteúdo gravado e tudo. E às vezes falo coisas para chamar atenção? Claro que falo. É mais barato.
Mas chamar quando a até o atenção senhor desse jeito. fala que todo mundo tem que amadurecer, o senhor então considera que foi um erro ter falado isso do show da Madonna? Não, e falo de novo, se for para candidatura qualquer uma. Eu não falei que o show é um ritual. Ali dentro aconteceu um ritual. E o Quem é Madonna, aqui na fila do Brasil, a gente respeita ela como uma das melhores cantoras da história, mas o que ela fez ali, em televisão aberta, com dinheiro ali, eu não vou entrar nesses detalhes, porque o dinheiro eu já sei de onde que veio, Mar- mas Marcelo, o que ela fez ali foi um ato. Se você quiser desqualificar o satanismo ali, e não falo por paixão ideológica, nada disso, não, porque eu não sou religioso. Pra você ter uma noção, eu sou cristão, mas eu não tenho essa bandeira, eu não frequento instituição religiosa, pra você ter uma noção. Então, assim, foi uma percepção minha. E eu quero que todo cidadão brasileiro, se tiver certo ou errado, tenha liberdade de falar o que quiser. Então, assim, o que aconteceu ali no Retiro, quem é Madonna? Não estou falando a cantora Madonna. Eu estou falando a pornografia que aconteceu ali. Aquele ali foi um show pornográfico. É uma falta de respeito com as pessoas que estão assistindo aquilo ali. Ah, mas eu gosto. Então, cara, tem que ser reservado esse tipo de coisa. No ambiente público ali, esfregando na xereca da Madonna. Eu acho que aquilo pegou tão ruim. É como se a gente não tivesse respeito pelas pessoas. Antigamente, eu lembro no passado que eu fui atrás, alguém lá, não sei se era o prefeito do Rio de Janeiro, falou que se Madonna tivesse fazendo essas gracinhas dela com bandeira do Brasil, ela ia ser presa. Depois vocês chequem essa informação aí. Ou seja, a Madonna não faz esse tipo de coisa hoje, né? Agora, para quem é mediano, para quem é um brasileiro mediano que não estuda, não sabe de nada, qualquer show é show, qualquer coisa, qualquer ladrão serve para presidir o Brasil, qualquer Marcelo, pessoa. Oi, fala, Marcelo, Sacomani. desculpa interromper, mas é que como o nosso tempo está acabando, Tá queria bom. perguntar para ti com relação à questão de candidata a vice, né? Sim. O Leonardo Avalanche, né, do PRTB, afirmou que foi que convidou a médica Nisi Yamaguchi, né, que hoje está no União Brasil, para vice na sua chapa, né? E vocês dois, inclusive, foram candidatos na última campanha pelo PROS, né? E aí eu queria, na verdade, avaliar. Você acha que ela foi um bom nome? Você acha que ela é um bom nome? Ela foi muito criticada durante a pandemia de Covid-19, né, por defender o tratamento chamado preventivo, cloroquina, né? Ficou nela essa marca. Você acha que ela é um nome forte para a sua chapa? É, essa ansiedade de vice, Sakamoto, é mais de vocês da imprensa e da própria pessoa que quer ser. E eu não estou Ah, e do, ansioso e por do, e do, e do presidente do seu partido, porque foi ele que falou que foi feito um convite, né, para Não, ela. não, o convite você faz para 500 pessoas, para ver quem se viabiliza. Convite não é ansiedade, não. Você está num páreo, você está há 120 e poucos dias da eleição, você convida 300 pessoas. Ele não é bobo, ele é um articulador, é um dos caras mais articuladores que eu conheço, muito bem relacionado em Brasília. Eu até assustei, não sabia que ele era tão relevante assim. E aí ele sai distribuindo convite para todo mundo. Agora, conhecendo a União, que é o partido dela, ela não tem viabilidade com eles. Eu jantei com os três juntos, com a CM Neto, o Caiado e com o Rueda, e eu posso te assegurar, ela não tem punch para isso. Eu estou em paz em relação a esse negócio do vice, porque a gente tem até 5 de agosto para isso. Nós precisamos colocar à disposição das pessoas aquilo que nós vamos fazer. Nós vamos construir a cidade do futuro. Nós vamos pegar a educação e vamos institucionalizar ela em todas as instituições que tem. Nós vamos criar braço de ensino em todo tipo de instituição que tiver em São Paulo. Nós vamos mudar essa segurança aí, nós vamos usar a inteligência artificial para isso. Nós vamos pegar o modelo de trânsito lá dos Estados Unidos e no vermelho poder virar à direita. Nós vamos propor soluções aí na cidade de São Paulo que as pessoas vão ficar um pouco assustadas, esses candidatos aí, eles estão parecendo que estão tocando no interior. A gente tem 32 subprefeituras e é como se cada um tocasse o interior, mas a cidade tem um monte de O problema. senhor já está E claro, soltando aí, inclusive, já está soltando aí as suas ideias, teremos oportunidade de conversar sobre elas, a gente tem pré-entrevista não, entrevista com os pré-candidatos e parece legal. que o senhor já até confirmou a participação aqui na nossa sabatina, vai Obrigado ser muito pelo convite. interessante, vamos fazer isso ao vivo, mas não foge da pergunta do Sakamoto, né, Marçal? Qual foi a pergunta? Que eu Tá vendo? Já até esqueceu, se apoia ou não a Não, indicação do nome da médica como sua vice. eu acabei de responder, ué. Eu falei que ela não tem força. Não é questão de apoiar. Eu acabei de falar, olha a resposta. Não Vou tem repetir então. força. Tá. Não, vou Né? repetir a resposta, porque eu não vou fugir de uma pergunta nunca. Eu sou o cara que mais faz pergunta nesse país. Como que eu vou fugir de uma pergunta? Tem prazo, eu tenho livro. Eu vou mandar para vocês aí, se vocês puderem receber.
vou mandar o livro para vocês, A Arte de Fazer Perguntas. Vocês não vão ver o correr da pergunta. Mas eu vou repetir, já que você levantou desse jeito. Eu respondi, primeira parte, ela não tem força com o partido. Marçal, deixa eu te fazer. Convite foi Deixa para só ele mais de 13 responder, Raquel, deixa só ele responder essa. E Deixa aí? eu só. Não, então, porque você falou. A gente vai chegar no futuro, Fábio, que se a gente não se respeitar, vai falar assim: você acabou de fazer fake news. Não, eu não fugi. Eu queria deixar isso bem claro. Como a Raquel disse, meu papel aqui é esclarecer. Ela não tem força. Convite o Leonardo Avalanche fez, eu vi ele fazendo para muita gente. Quem vai validar o visto sou eu, pra você ter uma noção. Eu não vou entrar vendido em nada. Inclusive, eu vou consultar o povo sobre até quem a gente vai fazer aliança. A gente pode ir puro sangue? Pode. A gente pode ir com um partido igual a União? Pode. PL, nós não iremos. Já está fechado com o Nunes. Agora, se não for o candidato do Bolsonaro, aí é aquele negócio que eu já te expliquei. É uma questão particular com o Bolsonaro. E eu não falo por ele, falo por mim. Então, assim, aí eu vi que vocês escreveram aí, Nise Yamaguchi não tem força como vice. No partido, vocês podiam arrumar no CG aí. Ela não tem força com o partido. Agora você falou do União, você falou do União. Kim Kataguiri poderia ser seu vice? O Kim Kataguiri fazer essa parceria e aí o Kim seria seu vice? Olha, se você perguntar isso para ele, eu fico ofendido. É uma pergunta que você tem que fazer para ele. Eu mas estou perguntando para você. Por quê? Não, mas eu não estou ansioso com esse momento. É assim, vocês ficam o dia inteiro perguntando isso. É como se fosse um fulano saiu, deu um beijo. Vocês estão namorando? Não sei, cara. O tempo agora é de composição, de conhecer, não é de compor. Tanto é que o atual prefeito, que tem a máquina, o PIB de 1 trilhão na mão, não tem o vice ainda. E vocês ficam ansiosos querendo o vice de todo mundo. Vai acontecer o seguinte. Desculpa. Então, eu vou perguntar outra coisa. Você disse no começo da nossa entrevista que trocou o WhatsApp com o prefeito Ricardo Nunes. Sim. Sobre o que tem possibilidade de você se aliar em algum momento? Vou usar suas palavras, Raquel. Só para esclarecer, a conversa foi individual. Ele me deu os parabéns. Ele é um cara respeitoso, ele me deu os parabéns. Inclusive, conheci a esposa dele lá no leilão do Neymar. Troquei ideia com ela. Ela é uma pessoa muito simpática. Os amigos em comum, eu nunca tive presencialmente com o Nunes, mas estive com a esposa dele no leilão lá do Neymar. Eu percebo que ele é um cara trabalhador, um cara correto e tudo, mas ele está num grupo político que vai acabar desembarcando aí, vai desidratar em 7, 8 semanas no máximo. Mas eu troquei ideia com ele, chamei ele e falei, está aberta a comunicação por vários interlocutores. Ele já tinha demonstrado só para conversar, não para compor, isso nunca chegou aqui. Mas ele é um cara para conversar. Estou assistindo as entrevistas dele. Eu sou um cara um pouco estudioso, gosto demais de aprender. E antes de entrar aqui, eu estava correndo, acabei de fazer 7 quilômetros de corrida, estava assistindo as entrevistas dos pré-candidatos, chamei todos, falei com a Tabata já, só não falei com o Boulos, né? O Boulos, ele já levantou a bandeira que eu sou inimigo dele, e aí eu acho que ele vai arrumar um probleminha com isso. E até agradeço o Guilherme Pablo, pela bobeira que ele fez ontem no parlamento, né, sendo relator, institucionalizando a rachadinha, aprovando a rachadinha com prova e lançando meu nome ali, né, para todo mundo que acompanha ele me ajudou bastante. Obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui conosco e um bom dia a você. A gente se encontra então na entrevista com os pré-candidatos, Pablo. Tá bom, gente. Um abraço para vocês. Ajuda a gente aí nessa liberdade de expressão, porque o Brasil está doente. É o que a imprensa mais se interessa pela liberdade de expressão, pode ter certeza, Pablo. Isso não tenha dúvida que é a nossa luta. Inclusive, aqui temos pessoas que até viveram durante um período muito crítico da nossa história, que é a ditadura militar e o quanto a liberdade de expressão foi cerceada e foi muito difícil. Muito obrigada, Pablo. Na verdade, eu agradeço, só terminando, eu quero agradecer justamente isso, porque o Brasil está doente com esse negócio de esquerda e direita, e eu estou de saco cheio disso. Eu acho que a gente tinha que pegar os melhores modelos de gestão, os melhores modelos sociais que a gente tem, dos melhores políticos aí, parar com essa briga. Eu estou aqui colocando a minha vida à disposição, né? Cabe essa prêmio, inclusive. Depois eu vou abrir esse jogo aí, mas eu quero agradecer vocês, estou à disposição. O povo de São Paulo aí já sabe, tem a cidade do futuro, é a maior do hemisfério sul, a mais poderosa de todas, um PIB de quase 1 trilhão. A gente tem mais pressão que muitos países e nós vamos prosperar. O povo vai prosperar. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Josias, Sakamoto.
Raquel e Fabiola. Fabiola. Abraço. Obrigada. Obrigado. Aqui,